Do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzil, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. A última frase do versículo. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. O profeta Ezequiel, segundo os eruditos e mestres da Bíblia Sagrada, o livro do profeta Ezequiel está entre, ou se não for o mais, difícil de interpretação quando se trata dos livros dos profetas. Haja vista as visões que são profundas que Deus deu ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é um dos profetas maiores. Eu sempre digo isso quando falo sobre o assunto de profetas maiores e menores, que a expressão profetas maiores e a expressão profetas menores não se está referindo-se se os maiores valem mais e os menores valem menos. A expressão maiores refere-se ao tamanho do seu ministério, extensão e tamanho dos seus canões sagrados, seus livros. E profetas menores está fazendo referência também ao tamanho dos livros, dos canões, dos rolos e da extensão do ministério. Por isso falamos maiores e também falamos profetas menores. Ezequiel é um profeta de um cabedal, se não posso dizer invejável, é um dos profetas mais inteligentes que existe na lição do Velho Testamento. Ezequiel, ele é filho de Buzi. A Bíblia diz que o seu pai era sacerdote na terra dos caldeus. Logo você já entendeu que Ezequiel tinha predicado ou perfil para também ser sacerdote. Porque quando Deus instituiu o sacerdócio, lá em Levíticos, ali está ou estão as regras, né, e as exigências para que um homem fosse sacerdote. A primeira exigência é que ele tinha que ser levita, ou seja, ele tinha que ser da tribo de Levi. Não poderia ser sacerdote se o homem ou a pessoa não fosse da tribo de Levi. Não foi propósito de Deus que somente a tribo de Levi fosse a tribo sacerdotal. É preciso entender isto. Não era e nunca foi propósito de Deus, desde o início, que só a tribo de Levi fosse a tribo sacerdotal. O propósito de Deus é que toda a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. Mas quando Deus escolheu a tribo de Levi e a separou, foi por causa do advento do bezerro de ouro, lá nas penínsulas do Sinai, quando a nação se corrompeu e se encurvou diante do bezerro de ouro, e apenas a tribo de Levi não aderiu à adoração. Logo ali, Deus estabeleceu que apenas ela seria a tribo sacerdotal. Mas o propósito era que toda a nação fosse. Por isso, o apóstolo Pedro escreve dizendo que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real.
Ou seja, pelo sangue de Jesus, todos nós somos sacerdotes do Deus eterno. Então era uma exigência. A segunda exigência é que o sacerdote não poderia ter nenhuma lesão, não tinha nenhum defeito físico, desde a cabeça à planta dos pés. Eu já estaria reprovado que eu sou careca. Não poderia ser sacerdote. O sacerdote também, ele tinha que ter entendimento de algumas áreas acadêmicas. Por exemplo, o sacerdote tinha que entender de veterinária, pois ele lidava com os sacrifícios de oferta e não se poderia oferecer nenhum animal em holocausto que tivesse defeito, que tivesse uma doença. Então, ele precisava ter entendimento veterinário para ele fazer a inspeção dos animais para ser oferecido. Todo cordeiro que seria oferecido tinha que ser inspecionado, ou seja, passar por uma inspeção. Assim como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus também, antes de chegar à cruz, passou por uma inspeção. Jogaram ele para Caifás, Caifás disse, não vejo defeito. Joga para Anás, Anás não tem defeito. Joga para Pilatos, Pilatos não tem defeito. Joga para Herodes, Herodes queria te ver, mas também não vejo defeito. Devolve para Pilatos. Pilatos disse, não tem um defeito. Até agora o que eu faço? A mulher de Pilatos entra e disse, larga a mão desse homem, porque muito sofri em sonho por causa desse justo. Esse homem não tem defeito. Então coloca um que tem defeito, para ver quem a gente vai soltar. Aí botaram um que tinha defeito, que era Barrabás, e um que não tinha defeito, que era Jesus. Quem quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Não, solta Barrabás, porque esse tem defeito, não dá para ser imolado. E o que faço com Jesus chamado Cristo? Crucifica, porque esse é perfeito. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então ele tinha que entender também um pouco de medicina, o básico, porque havia uma doença específica chamada lepra, que era muito comum na época. Então tinham vários tipos de lepra, a contagiosa, que não era, o grau, e o sacerdote tinha que saber, não é? Que lepra era, qual doença. Por isso que quando Jesus cura o leproso, ele manda o leproso se apresentar a quem? Ao sacerdote, para que o sacerdote faça segundo o que Moisés instruiu. Porque o sacerdote tinha que entender um pouco de medicina. O sacerdote era separado com 20 anos, 25 anos de idade. Com 25 ele era separado. E dos 25 aos 30 ele ia estudar para aprender tudo isso. Ele tinha que entender das leis cívicas, ou seja, a Torá, as leis de Deus, como funcionava, como é que se julgava as causas. Dos 25 aos 30 ele ia estudar. E quando ele fazia 30 anos é que ele assumia o ofício sacerdotal. Quando Davi assumiu o governo, Davi diminuiu de 25 para 20. Mas ele encerrava a carreira sacerdotal de ofício aos 50. Ele sairia do ofício e ia trabalhar nos bastidores. Recolher oferta, trabalhar nos bastidores. Mas, oficialmente, como sacerdote no altar, com 50 ele não fazia mais. Ele, dos 25 ao 30 ele se preparava, dos 30 ele assumia. O que quer dizer isso, pastor Elcio? Ezequiel, ele tem todo o predicado, os predicados, perfil, exigências para ser sacerdote. Agora, dá uma olhada aqui no texto. Diz assim, aconteceu que no 30º ano aí, é a idade dele. Ou seja, quando ele fez 30 anos. Vocês são inteligentes, são bons de matemática. Se vocês lerem os versículos posteriores ao que eu comecei, está dizendo, e no 5º ano do cativeiro, ou seja, só fazer as contas. Ezequiel faz 30 anos no cativeiro. Então, dos 25 ao 30, ele estava se preparando, ainda que em terra estranha. E quando ele está pronto para ser sacerdote, não pode, porque tem 5 anos que estão no cativeiro. Não tem tempo. Ezequiel está distante do templo. Na terceira incursão que a Babilônia fez a Jerusalém, destruiu todo o templo. É só ler Jeremias, as lamentações de Jeremias, o templo está destruído. Botaram fogo, levaram os utensílios sagrados para a Babilônia. Então, Ezequiel,
ele é filho de sacerdote, pode ser sacerdote, mas não tem templo, não tem altar, não tem culto, está distante de tudo. Sacerdote sem templo é inapto. Sacerdote sem altar não tem valor nenhum. Sacerdote sem liturgia, sem culto, ele é alguém inútil. Quando Ezequiel podia assumir o ofício sacerdotal, Jerusalém, Israel está em cativeiro. Quando tudo parecia perdido, quando tudo estava parecendo destruído, então diz a Bíblia, então Deus abriu os céus. Porque Deus não fica encurralado. Deus não fica sem saídas. Deus sabe o que faz, porque a Bíblia diz que Ele conhece o fim desde o começo. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Deus te aponta aonde você vai chegar, mas o caminho para chegar lá é secreto, vai sendo se revelando aos poucos. Glória ao nome de Jesus. Se você entrou aqui nesta manhã com os céus fechados, travados, e você achou, se preparou, tinha sonho, projeto, perspectivas, esperanças, e parece que tudo não vai dar certo, o Deus que você serve, Ele abre os céus sobre a tua cabeça nesta manhã. Glória ao nome de Jesus. E eu quero destacar aqui 2 elementos, porque Ezequiel, ele exerceu seu ministério no período do cativeiro babilônico, que é a lição desse trimestre. O cativeiro babilônico, ele faz parte da corrente messiânica. Se você observar a genealogia de Mateus, você vai encontrar referência do cativeiro babilônico lá na genealogia de Mateus, porque ela marca um período da história de Israel, e o cativeiro babilônico está ligado ao Messias. Por quê, pastor? 2 coisas pós-cativeiro aconteceu. Apenas 2 coisas eu posso destacar, dentre tantas, mas 2 estão patentes. Primeiro, pós o cativeiro babilônico, até hoje, 2026, final de janeiro de 2026, desde a saída do cativeiro babilônico até hoje, nunca mais se assentou um rei no trono de Israel. O último foi o rei Jeoaquim. De lá para cá, nunca mais, até hoje, o próximo que se assentará. Gabriel disse a Maria, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor te escolheu, você vai gerar, dar à luz a um filho. E quando ele nascer, por-lhe-ás o nome de Jesus, e ele será grande, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A segunda coisa patente que está explícita após o cativeiro babilônico, o propósito do cativeiro babilônico foi para curar Israel do pecado da idolatria. Israel foi curado. Quer saber a saúde de Israel, o diagnóstico no período do cativeiro? Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Ali era o quadro caótico. Quando Israel veio do cativeiro babilônico, ele foi curado do pecado da idolatria. Desde o cativeiro até hoje, janeiro de 2026, Israel nunca mais se encurvou diante de outro Deus. Quando vocês olham o primeiro-ministro, não importa quem seja, sai um, entra outro. Quando eles chegam na ONU com aquela pujança, autoridade, confiança, certeza, pragmática, estabelecida, estampada nas suas falas, vocês podem ver que eles dizem, podem todos se levantarem contra nós, nós não seremos destruídos. Bendito seja o nome de Jesus. Então eu quero destacar 2 coisas aqui na vida de Ezequiel, quando ele estava no meio dos cativos às margens do rio Quebar. Número 1, versículo 3. Vê expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Primeira coisa na vida de Ezequiel que está patente, a mão do Senhor. A mão de Deus está na minha vida.
A mão de Deus está na sua vida. A mão de Deus está em nossas vidas. Existem 5 maneiras que a mão de Deus, a princípio, 5 maneiras que a mão de Deus se manifesta na nossa vida. Número 1, a mão de Deus está na minha vida. A mão de Deus está na sua vida por baixo. Por baixo para quê, pastor? Para me sustentar. Por baixo para quê, pastor? Para te sustentar. Como foi que você chegou até aqui? Só tem uma explicação. A mão de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu preguei e falei, esse o que eu vou falar agora, eu falei na vigília aqui. Eu, no decorrer da minha, eu não gosto de usar o pronome eu, no decorrer da minha trajetória, não constituí na minha vida inimigo. Não constituo na minha vida inimigo. Eu ando, prego, caminho, sirvo, mas não constituo inimigo. Mas isso também acontece com você. Você pode, na sua trajetória, não ter constituído inimigo nenhum na sua vida. Você pode não ter estabelecido ninguém como seu inimigo. Mas isso não impede que as pessoas nos constituam inimigas. O fato de eu não constituir não me livra de que alguém me constituiu seu inimigo. O fato de você não ter constituído ninguém como seu inimigo não impede que alguém constituiu você como inimiga dele. E daí que o problema é dele, não é nosso. Por quê, pastor? Porque a unção não é nossa, quem dá é Deus. A palavra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a igreja é dele, quem opera é ele, quem faz é ele, quem salva é ele, quem captura é ele, quem resgata é ele, quem renova é ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem morreu, ressuscitou foi ele. Quem perdoa é ele. O sangue derramado não foi o meu nem o seu, foi o dele. Quem nos sustenta é a mão de Deus. Glória ao nome de Jesus. É a mão de Deus. Agora preciso entender, explicar a vocês que a mão de Deus não é estática. O Rio de Janeiro, ele é responsável por mais de 28% do turismo nacional. Todo mundo que vem no Rio de Janeiro não pode deixar de ir no Corcovado. Para quê? Para ver o Cristo Redentor. Só que quando chega lá, está assim. Passam décadas e ele continua assim. Passam anos e ele continua assim. E a de Deus? Aleluia! A mão de Deus não é a mão de uma estátua que não se move. Bendito seja o nome de Jesus. E como é a mão de Deus, pastor? Ela se move, ó, aqui, ó. É que a vida do crente não é uma linha reta. Você não acorda fogo puro, vive fogo puro, dorme fogo puro, amanhece fogo puro, trabalha fogo puro, fica de férias fogo puro. Aonde você vai é fogo, não. Tem dia que você chega na igreja e está igual um dragão. Se alguém te der a paz do Senhor, está arriscado de ser chamuscado com fogo que vai sair da sua boca. Paz do Senhor. Manto. Mas tem dia que você chega na igreja que nem a paz sai, só sai o Senhor. Pastor, por quê? Porque você está lá embaixo. É a nossa vida, irmão. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, outra hora pode tudo, outra hora não quer nada, outra hora vai só pela graça, outra hora não, eu vou não, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Por quê? Porque Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Não importa onde você esteja, lá em cima ou cá embaixo, o importante é estar na mão de Deus. Lá embaixo, recebe aí, meu filho. É a mão de Deus que nos sustenta. É a mão de Deus. Glória ao nome de Jesus. A mão de Deus está por baixo para nos sustentar. A mão de Deus, você pode senti-la na sua vida, a retaguarda. Para quê? Para te resguardar. E como eu faço para saber a mão de Deus está a minha retaguarda para me resguardar? Olhar para trás. Mas não vai olhar para trás como olhou a mulher de Ló. Que quando olhou disse, oh minha mansão, oh minha Land Rover,
vai pegar fogo, vai queimar tudo, diz a Bíblia, que ela virou uma estátua, porque olhou para trás, não com os olhos estes aqui, mas com aquele sentimento que deixou tudo para trás. Então, como é que eu faço para ver a mão de Deus me resguardando para trás? Olha para trás para você saber onde você estava. E onde você está. O que você não tinha e o que você tem. O que você não era e agora o que você é. Para onde você ia e agora para onde você vai. O que você fazia e agora o que você faz. Qual era o seu valor e agora quanto você vale. Pedro disse: antes não eras povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, glória ao nome de Jesus. Mão embaixo sustenta, atrás para resguardar, à direita e à esquerda. Para quê, pastor? Para proteger-nos. Porque ele diz: eu sou a tua sombra, à tua direita. Mas a terra faz rotação e translação. Uma volta em torno do sol e uma volta onde a sombra da direita vai para a esquerda. Jeová, fica tranquilo que eu não te perco. Fica tranquilo que qualquer lado eu estou. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Glória ao nome de Jesus. Eu gosto de dizer isso quando falo sobre esse assunto. É que às vezes as flechas passam perto demais. Né? Passam perto demais. Aí a gente, opa, Senhor, isso eu estou vendo. Tem uma que raspa, chega a tirar vento. Senhor, pegou? Não, só passou perto. Fica tranquilo, meu filho. Pode passar o mais perto que for. Eu estou de olho. Porque praga alguma chegará à tua tenda. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou à tua volta, te guardando, te protegendo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mão abaixo, sustenta. Mão atrás para resguardar. À direita e à esquerda para proteger. Na frente para direcionar. Oh, glória. Paulo disse: uma coisa agora faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio. O prêmio está onde? Está lá na frente. É preciso compreender que a nossa vida é uma carreira que nos foi proposta. Esta carreira, não estou falando só ministerial, a carreira do Evangelho nos foi proposta. E Paulo a compara com a carreira de um atleta. E Paulo explica muito bem que eles correm por uma coroa corruptível e nós por uma incorruptível. Existem grandes diferenças. A primeira é essa, que eles correm por uma coroa corruptível e nós por uma coroa incorruptível. Segunda diferença, tem várias, mas só duas. A segunda diferença é que na carreira do atleta, o vencedor é quem chega primeiro. São 3 premiações: ouro, prata e bronze. Esta é a diferença. E a nossa? A nossa, ninguém vai chegar primeiro. Não, eu não tenho pressa de ir. O Lucas quase foi. Eu não tenho pressa de chegar, porque ninguém vai chegar primeiro. Como é isso, pastor? Todos nós chegaremos juntos. Oh, glória a Deus. Oh, Paulo escrevendo a Timóteo disse: meu verdadeiro filho na fé, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
não despreze o dom que há em ti, que por sinal foi lhe dado com a imposição das minhas mãos. Pregue a palavra, inste-a, ou seja, insista, em tempo e fora de tempo, porque eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício de aspersão, ou seja, eu vou morrer, vão passar o cerol em mim, mas eu combati o bom combate, sofri, mas o combate é bom, fui perseguido, mas o combate é bom, passei frio, mas o combate é bom, fui traído, mas o combate é bom, abandonado por companheiros, mas o combate é bom, sofri naufrágio, o combate é bom, a víbora me mordeu, mas o combate é bom, fui apedrejado, mas o combate é bom, fui dado como morto, mas o combate é bom, passei prisões, mas o combate é bom, sofri naufrágio, mas o combate é bom, levei açoites, mas o combate é bom, fui caluniado, mas o combate é bom, fui maltratado, mas o combate é bom. Mensageiro de Satanás bateram na minha cara, mas eu não desisto. O combate é bom. Passei prova, mas o combate é bom. Tem mais. Eu acabei a carreira. Aleluia. Aleluia. Eu comecei. Quando ele fala acabei a carreira, eu comecei, mas terminei. Eu comecei, mas persisti. Eu comecei, não desisti. Eu comecei e progredi. Eu comecei e concluí. Eu comecei e terminei. Eu comecei e enfrentei. Eu comecei e não parei. Acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele diz, olha como é que ninguém vai chegar primeiro. Só me resta agora receber a coroa de justiça que o justo juiz me dará. Ou seja, eu estou partindo agora, mas não recebo agora. Eu estou indo agora, vou embora agora, vou deixar vocês, mas não vou receber o prêmio agora. Por quê, Paulo? Ele disse assim, só me resta agora receber a coroa de justiça que o justo juiz me dará, não agora. Agora eu estou indo. Agora eu estou partindo. Mas a coroação é naquele dia. Que dia? Aí ele disse assim, naquele dia, não somente a mim. Não só eu serei coroado, não somente a mim, mas a todos. Oh, glória ao nome de Jesus, que amarem a volta do Senhor Jesus. É por isso que ele escreve, nós não precederemos os mortos que estivermos vivos, mas seremos transformados e subiremos a encontrar com eles. Oh, você pode adorar. Oh, vencedor aqui não é quem chega primeiro. Vencedor aqui é quem vai até o fim. Como eu vou, pastor? Estou cansado. Vai assim mesmo. Não pare. Estou triste. Vai triste, mas não pare. Estou fraco. Vai fraco, mas não pare. Estou angustiado. Vai angustiado, mas não pare. Estou doente, vai doente, mas não pare. Estou desempregado, vai desempregado, mas não pare. Estou frustrado, vai frustrado, mas não pare. Estou decepcionado, vai decepcionado, mas não pare. Estou frio, vai frio assim mesmo, mas não pare. A porta trancou, vai com a porta trancada, mas não pare. Estou com problema em casa, vai com problema em casa, mas não pare.
Alguém me decepcionou, vai decepcionado, mas não pares. Pastor, não consigo correr, vai andando, mas não pares. Pastor, só dá para trotar, vai trotando, mas não pares. Pastor, só dá para rastejar, vai rastejando, mas não pares. Pastor, nem rastejando consigo, só se eu rolar. Vai rolando, vai rolando. A ordem é: não pares, não pare. Você pode adorar, não vai, não pare, não pare, não pare. Oh, glória a Deus. Mão embaixo sustenta, mão atrás resguarda, mão do lado direito e à esquerda protege, mão na frente direciona. Quinto lugar, mão por sobre ou sobre. Para quê, pastor? Duas coisas. Número 1, para nos abençoar. Oh, glória ao nome de Jesus. A mão de Deus está sobre nós para nos abençoar. Lá vem Jacó, a nação. Cobrir a terra. Vem passando lá para o Moabe, lá vem. Balaque olhou e disse: eu tenho que amaldiçoar esse povo. Conhece alguém aqui que tem uma palavra de maldição? Tem um tal de Balaão. Ele é bom? É fera o cara. O que ele amaldiçoa está amaldiçoado. E o que ele abençoa está abençoado. Aí arrumou muitos dotes, dinheiro, ouro. Mandaram o mensageiro, mandou o mensageiro: vai lá e chama e traga ele. Aí foram lá. Balaão disse: não vou. Aí voltaram e disseram a Balaque: ele não veio, vai de novo. Aí disse: eu vou ver o que eu falo com o senhor. A primeira vez o senhor falou que é para mim não ir. A segunda o senhor disse: vai com ele. Aí chegou lá, Balaque disse: é o seguinte, pega uma praga daquela que não falha, mas é para arrebentar. Olha como é que vai passando esse povo. Vai lá, vem Jacó, vai subindo no alto. Balão, joga aquela praga, aquela infalível. Balão olhou, Jeová disse: vai, meu filho, vai que eu vou te explicar como é que funciona o negócio. E Balão engasgou. O Balaque ficou bravo. Disse: não acredito, você não vai amaldiçoar. Ele virou e disse: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E tem mais. O que foi? Contra Jacó não vale encantamento. Ou não vale encantamento contra nós. Pode botar garrafa de marafo na encruzilhada, não vai. Aguidar com pipoca, não adianta. Pode matar galinha, escolhe a cor preta ou branca para não ser racismo, né? Bata as duas de uma vez, não vai valer encantamento. Cruz de Caravaggio, não vale encantamento. Folha de 5 pontas, não adianta. Pode ir lá na praia, onde for, Piscinão de Rambo, Copacabana, Leme, vai na Barra, vai lá, aonde quiser que for. Conta 7 ondas, joga rosas para Iemanjá. Do mar é o Senhor dele, não vai valer nada. Pode fazer novena, vela de 7 dias. Pode bater a tabaco, virar ogã, matar bode, matar cabrito, matar boi, mata o que quiser. Pode apelar para voodoo, candomblé, janaína, menininha do canto A, discípulos do Mar Cardoso. Pode ler a mão, joga abusos, roda a baiana, apela para os cristais, nova era. Essa igreja foi comprada, lavada, redimida, apanhada pelo sangue. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Oh, é debaixo da mão, debaixo da mão, debaixo da mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. A mão que cobre, a mão que resgata, a mão que salva, a mão que tira, a mão que dá, a mão que levanta, a mão que abate, a mão que recupera, a mão que regenera, a mão que perdoa, a mão que sentencia, a mão que escreve, a mão que apaga, a mão que amassa, a mão que constrói, a mão que destrói, a mão que recebe. Aí eu estou sentindo uma graça. A mão de Deus.
A mão de Deus está por baixo para sustentar, a retaguarda para resguardar, direita e esquerda para proteger, a frente para direcionar, por cima para abençoar. Segunda coisa, diz a Bíblia: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar.